Olá, tudo bem com você? Aqui é Paulo Becker, terapeuta holístico, e para começar, eu vou te fazer duas perguntas. Você já ouviu falar em obsessão espiritual, que também é chamado de encosto? E a segunda é, você sabe como isso pode influenciar a sua vida? Pois é, esse é o tema que eu vou abordar hoje nesse episódio. Esse é o primeiro de 2 vídeos e eu vou te explicar de forma simples e clara sobre como eliminar a obsessão espiritual com a mesa radiônica quântica. E aí você pode falar assim para mim, Paulo Becker, eu não conheço nada sobre esse assunto e tenho muito medo de fantasma ou qualquer coisa parecida. Não se preocupe, eu vou te explicar com detalhes e você, depois de assistir, vai me dizer, é só isso? Assim dá para encarar esse assunto sem medo. Só um lembrete. Esse lembrete é só para você refletir. O conhecimento é a chave para a clareza e a compreensão de todos os acontecimentos na vida. Então, quando se tiver o conhecimento, as coisas ficam muito mais fáceis de entender. Quando você souber a causa das coisas, nada vai te parecer tão misterioso ou estranho. O conhecimento é a chave para a sua tranquilidade. Então vamos lá. Para começar, eu vou te passar uma definição do que é um espírito obsessor e depois uma definição do que é a obsessão espiritual. O obsessor é um espírito, ou seja, é um ser humano que já perdeu o seu corpo físico e que não foi encaminhado para as dimensões de luz. Ele continua vivendo nesse nosso mundo dos seres encarnados. É um assediador que se conecta ao corpo perispiritual, ou seja, ao primeiro corpo sutil de uma pessoa viva. E às vezes, esse obsessor acompanha uma pessoa por anos a fio e até encarnações seguidas, em confusas tramas de incômodo ou perseguição. É capaz de influenciar a personalidade da pessoa, mudando seu comportamento, criando situações complicadas para a sua vida e também prejudica e muito a sua saúde. Nossa segunda definição fala sobre a obsessão espiritual. É o ato do obsessor. E esse ato se aplica a uma influência vibratória mental persistente com um aspecto negativo e aí um ou mais espíritos se utilizam desses atos para tentar dominar e induzir uma pessoa com ideias plantadas, perseguindo e excitando com estímulos exagerados as sensibilidades e tendências humanas, vampirizando energeticamente a pessoa. E isso quer dizer que fica sugando a sua energia vital, entre outras influências perniciosas. Então, quando você já for sabedor do que o espírito obsessor é capaz e também como lidar com ele sem nenhum tipo de temor, é quando você percebe que já está na hora de aprender como se livrar desse incômodo e dessas influências nocivas. Assim, as coisas não parecerão tão tenebrosas. Pensando assim, quando você se tornar um técnico operador da mesa radiônica quântica, esse problema e muitas outras situações serão sanadas sem nenhuma dificuldade. Basta ter os conhecimentos necessários através do curso especializado de operador da mesa radiônica quântica. Agora vamos citar alguns valores. Existem cerca de 7 bilhões e meio de espíritos encarnados, que são os seres humanos, como você e eu, e segundo a doutrina espírita, existem muitos outros bilhões ainda na pátria espiritual. Desse total de espíritos desencarnados, podemos dizer que uma boa parte já foi encaminhada para as dimensões de luz para prosseguir a sua jornada evolutiva e não permanecem mais entre nós, os seres vivos. Em contrapartida, uma grande quantidade de espíritos desencarnados, ou seja, alguns bilhões ainda permanecem entre nós nesse mundo e com certeza são obsessores espirituais em potencial. Pelos meus estudos da doutrina espírita, também em muitos livros escritos a respeito e pesquisas realizadas,
eu cheguei à conclusão que existem alguns motivos para que os espíritos, após desencarnarem, permanecerem perambulando no nosso mundo dos seres encarnados. E esses motivos apontam para algumas hipóteses que eu vou te passar agora, mas podem existir várias outras. Primeiro motivo: muitos espíritos não foram em busca da luz, ou seja, do caminho para onde deveriam ter ido após deixarem a vida material, porque simplesmente ignoram a existência dessa luz, não sabem que precisam evoluir e não observaram os caminhos que os levariam às dimensões de luz. Isso pode acontecer porque durante sua vida encarnada não teve os devidos ensinamentos religiosos e espirituais que o fariam ter o conhecimento necessário e a consciência para prosseguir na sua senda evolutiva. Assim, permanecem junto aos encarnados nessa terceira dimensão, totalmente perdidos e sem saber o que fazer. Segundo motivo: existem aqueles espíritos que, após deixarem os seus corpos no campo santo, voltam para as casas onde viveram quando encarnados e permanecem lá junto das pessoas que ele deixou de conviver no plano material. Essas pessoas podem ter sido sua família ou não. Esse retorno abrange diversos motivos. Eu vou citar somente dois. O primeiro é quando ele ainda continua a querer proteger essas pessoas ou algum membro em especial desse grupo. E o segundo é quando ele não quer deixar as coisas que eram suas, ou seja, os pertences materiais que eram seus para trás. E por isso fica preso a esses objetos e assim volta para junto deles, mas pode haver outras razões. Cada um tem seu próprio universo de motivos para voltar. Agora, o retorno desse espírito para a casa onde viveu, com certeza, vai causar muitos transtornos nesse lar. Desde aparições inoportunas, criando uma atmosfera tenebrosa e de desconforto para essas pessoas. Também promove ruídos e batidas em paredes e móveis, movimentação de vários objetos, materializações e visualizações, entre outras coisas. E isso somente para chamar a atenção, já que não compreende por que as pessoas não falam com ele e isso o irrita muito. Esses fenômenos não possuem uma explicação convincente por parte da ciência ortodoxa. Mas que essa casa vai ser chamada de mal assombrada, isso vai. Terceiro motivo: muitos desses espíritos desencarnados, depois que perdem o corpo físico, nem sequer sabem que estão de fato desencarnados. Às vezes, a forma com que passaram da vida material para o plano espiritual foi tão rápida ou tão demorada que o espírito nem sequer reconhece o novo estágio em que se encontra. E já aproveitando essa deixa, eu vou te dar somente dois exemplos que fazem esses efeitos acontecerem. O primeiro exemplo são os acidentes, independente de que tipo, que podem ter sido tão abruptos que não há tempo suficiente para que o espírito reconheça que houve uma mudança de planos, literalmente falando. E assim, não percebem essa transição e se comportam como se continuassem vivos e encarnados no corpo que ele estava acostumado a viver. Só que não nota a sua atual realidade. O segundo exemplo são aquelas pessoas que permanecem doentes por um longo tempo e durante o período que o corpo físico fica prostrado no leito, acontecem certos momentos que quando o espírito às vezes sai do corpo físico e visualiza o local em que está, as pessoas circulando, o ambiente em que está sendo tratado e o seu próprio corpo em cima da cama. E ele também vê outros espíritos circulando pelo ambiente, só que ele também não sabe que são espíritos desencarnados, ou não. Aí se acostuma com essa situação e passa a aceitar como sendo normal. Então, quando chega a hora que o corpo físico já não resiste mais e o espírito não consegue recuperar esse corpo,
Todos os seus liames que ligavam esse espírito ao corpo físico são desconectados e o espírito adentra definitivamente ao plano espiritual. Dessa forma, esse ser divino, por vezes, não nota que a vida no corpo físico já não é mais a sua realidade atual. E, se não tiver o conhecimento adequado, ficará vagando entre os vivos nesse plano tridimensional. Existem outras formas, mas é um assunto vasto e deve ser estudado com muita responsabilidade e respeito. Mas voltando aos motivos, vamos ao quarto motivo da nossa série. Vários espíritos, depois do desenlace, resolvem não partir para as dimensões de luz, mesmo que tenham a consciência da dimensão espiritual que se encontram nesse momento, pois pensam que possuem motivos suficientes para ficar por aqui, e um desses motivos pode ser por vingança. E aí se tornam obsessores de seus inimigos de uma forma deliberada, sejam eles cônjuges, família de qualquer grau, pessoas que conviveram com ele e que o prejudicaram ao ponto de tirar sua vida. E a intenção desse espírito é que esses seres vivos sofram sob sua influência perniciosa e desenvolvam uma doença qualquer, mudem seus comportamentos para pior, adquiram qualquer tipo de vício, até que cheguem aos piores níveis da degradação humana, para depois dar o golpe final. Essa história, com certeza, não acaba bem. Bem, esses foram 4 possíveis motivos pelos quais os espíritos podem permanecer estacionados no mundo dos seres encarnados. Mas, como eu já disse, pode existir um universo imenso de motivos, ok? Bem, por hoje eu fico por aqui. Muito obrigado. Esteja à vontade para entrar em contato, para fazer perguntas, sugestões ou comentários. Se você tem interesse em fazer o curso de mesa radiônica e se tornar um terapeuta holístico formado como técnico operador de mesa radiônica quântica e trabalhar profissionalmente com essa ferramenta, me envie uma mensagem e você pode entrar na minha próxima turma. Conte comigo! Dê uma conferida nos créditos desse vídeo ou na descrição, tá tudo lá. Agora, se você quer fazer um atendimento, entre em contato. Os atendimentos também podem ser feitos à distância por Skype. E esse foi o primeiro de 2 vídeos sobre como eliminar a obsessão espiritual com a mesa radiônica quântica. O próximo vídeo vem aí. Se você gostou do episódio de hoje, curta, dê um like pra gente, é muito importante. Agora, se você tiver alguma pergunta, comentário ou sugestão, é só deixar registrado aqui embaixo para eu poder te responder rapidamente. E agora, que tal você se inscrever no nosso canal? Assim, quando eu postar outros vídeos, você será informado rapidamente para não perdermos o nosso contato. Também é muito legal se você puder recomendar esse canal para os seus amigos. Estou te esperando no nosso próximo vídeo, ok? Muito obrigado, um grande abraço do seu amigo Paulo Becker e te vejo no próximo vídeo. Até mais!